Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos acerca do discipulado, de como ser um discípulo e como fazer discípulo, se tornar um discipulador. Lembrando que o chamado de Deus para nossas vidas é que sejamos talmidins, ou seja, discípulos, né? A talmidim é o termo hebraico que significa seguidores, discípulos do Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a temática autoridade. E nós vamos entender que a autoridade não é imposição sobre os outros, mas sim é uma autoridade conquistada, fruto de graça, de comunhão, de relacionamento, de vínculos, mas principalmente de comunhão com Deus. Uma autoridade delegada de cima para baixo e depois da nossa vida para a vida de outras pessoas. Então, venha conosco nesse estudo sobre discipulado, continue aprendendo cada dia mais a como ser um discípulo, cada dia mais parecido com Jesus e como se tornar um ganhador de almas, alguém que consolida pessoas, alguém que faz outros também, como ele, crescerem e florescerem no Senhor. Nós estamos baseados em João 17:7. Evangelho de João 17:7, as palavras de Jesus. Ele disse assim na oração sacerdotal: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ou seja, nós vemos aqui claramente que Jesus declara que as pessoas que estavam ao seu redor, ou seja, seus discípulos, né, desde os 12, dos mais chegados, os 3 mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, como os 12 discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos da igreja primitiva, a não ser Judas que o traiu, foi substituído por Matias, e os 70, e os 120, e depois os 500, e aqueles que se multiplicaram através da igreja primitiva, reconheciam que todas as coisas que Jesus tinha provinha de Deus, inclusive a autoridade. Se você tem determinada autoridade, lembre-se que a autoridade foi dada por Deus, é dada por Deus, é derramada na vida de alguém, de um simples ser humano, pela graça e misericórdia de Deus. Então Jesus fala isso. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E nós vamos aprender o seguinte: não existe discipulado sem o exercício de autoridade. Ou seja, se existe discipulado entre discipulador e discípulo, é necessário haver uma autoridade espiritual daquele que está ensinando sobre aquele que ensina. É necessário um respeito, um tratamento de dignidade e honra entre um e outro. É necessário um reconhecimento de que aquela pessoa que está sobre mim exerce em Deus uma autoridade sobre a minha vida, de vigilância, de cuidado, de amor, de apreço, de comunhão, de vínculo no Senhor. E não existe exercício de autoridade saudável sem conquista de confiança. Ou seja, se não existe confiança entre discipulador e discípulo, não existe autoridade saudável. Ou seja, a autoridade, ela vem de Deus, mas ela surge a partir de vínculos, a partir de amizades, a partir de relacionamento, a partir de relação entre discipulador e discípulo, entre mestre e seguidor. E é interessante isso, o fazedor de discípulos, ou seja, o discipulador é alguém que não se ofende em trilhar esse caminho. Que caminho? O caminho da autoridade. Ou seja, o discipulador recebe toda a autoridade da parte de Deus. É alguém que exerce autoridade sobre o seu discípulo, em amor, com graça, é uma autoridade reconhecida, é uma autoridade conquistada, é uma autoridade reconhecida de cima para baixo, ou seja, de Deus sobre ele derramando, e de baixo para cima, do liderado sobre aquele que o lidera. É uma autoridade conquistada, tá bom? Então nós vamos falar algumas coisas com relação a isso. Preste atenção, abra seu coração. Olha só, o primeiro princípio que nós queremos ensinar é que se Jesus precisou de tempo para conquistar a submissão de seus discípulos, muito mais nós teremos que trilhar esse caminho. Ou seja, não pense que você vai adquirir autoridade sobre os seus discípulos do dia para a noite, como se fosse um passo de mágica, algo instantâneo. Não. Se Jesus precisou de tempo para conquistar a submissão dos seus discípulos, muito mais eu e você teremos que trilhar esse caminho.
Lembrando que a autoridade vem a partir de um modelo, de uma referência, de uma vida de exemplo. Discipulado, nós temos falado, é vida na vida. Discipular é chamar pessoas à responsabilidade, é responsabilizar pessoas. Discipulado é vida na vida. E isso é necessário tempo, dedicação, esmero, apreço, cuidado, tempo de qualidade, amor e afeição pelas pessoas que nós lideramos. Então nós precisamos entender, segundo princípio, que a liderança espiritual nada tem a ver com o domínio sobre pessoas. Não é dominar sobre pessoas. O fazedor de discípulos, ou seja, o discipulador, o mestre, aquele que ensina, aquele que está sobre alguém, é alguém que serve aos outros com a sua influência. John Maxwell já dizia isso, Liderança, se nós pudéssemos resumir numa palavra, seria influência. E eu queria deixar essa perguntinha para você. Como é que você tem influenciado as pessoas que estão debaixo de você? As pessoas têm visto na sua vida a vida de Deus? Será que existe alguém que olha para você e deseja o estilo de vida de Jesus que está na sua vida? Será que você tem vivido uma vida exemplar, uma vida modelo? Você tem exercido uma influência positiva sobre a vida das pessoas? Porque, infelizmente, o que mais nós vemos nos dias de hoje são influências negativas, são referências ruins. E o mundo clama pela revelação, como diz lá em Romanos 8, a criação geme, aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E quem são esses filhos de Deus? Eu e você, discípulos do Senhor Jesus, mas também discipuladores de outras pessoas. Vou repetir o segundo princípio: liderança espiritual nada tem a ver com o domínio sobre pessoas. O fazedor de discípulos, o discipulador, ele é alguém que serve e se doa com a sua própria vida aos outros através da sua influência. Ou seja, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa conduta deve falar mais alto do que as nossas palavras. As suas atitudes, as suas posturas devem falar mais alto do que aquilo que sai pela sua boca. E é necessário uma coerência entre o falar e o viver. Que a palavra de Deus se torne concreta na nossa vida. Ela venha, se concretize, ela saia do mundo teórico, do mundo das ideias, do mundo mental e venha para o mundo real, para o mundo palpável, para o mundo concreto, para o chão da vida. É muito interessante e necessário isso. Terceiro princípio: líderes manipuladores mantêm pessoas sob subserviência e medo, quando deveriam promover o seu potencial de liderança. Infelizmente, todos os meios sociais diversos, nas diversas áreas profissionais e da vida, o que mais existe é isso aqui: líderes manipuladores, líderes que manipulam, que controlam, que intervêm o tempo todo na vida das pessoas, que tiram a autonomia das pessoas. E isso é errado, é equivocado. Os líderes manipuladores colocam os outros sob a sua subserviência, como se os outros fossem prestadores de serviço. Utilizam os outros, maquinam sobre os outros, usam e abusam das pessoas. E não é isso liderança cristã. Não é isso ser um discipulador. Não é ter as pessoas sob subserviência, sob uma espécie de escravidão, ou domínio exacerbado, exagerado, ou medo, muito menos. Aqueles que nós lideramos não precisam ter medo de nós. Tem que ter respeito, honra, tratamento com dignidade, é óbvio, mas não medo e nem subserviência. Isso é manipulação. Manipulação é uma coisa diabólica. Manipulação é uma coisa demoníaca. Por detrás de todo manipulador existe um espírito maligno, porque o diabo é o manipulador de carteirinha. O diabo é aquele que quer arrancar a nossa autonomia, que quer tirar o autogoverno de nós, que quer nos fragilizar, nos escravizar através do pecado e através das situações horrendas que ele nos oferece. Deus é o Deus da autonomia. Deus é o Deus que, claro, nós dependemos dele e ele se manifesta a nós, mas que nos leva a uma emancipação. O verdadeiro discipulado, ele emancipa, ele liberta para uma vida de dependência não de homens, mas de Deus apenas. Pessoas que tomam decisões conscientes, decisões sábias. E a verdadeira liderança é aquela que promove o potencial de liderança nos outros e não escraviza as pessoas, como nós falamos aqui, ok? Quarto princípio que nós aprendemos: Jesus conquistou a submissão
dos seus discípulos através de relacionamento, através de testemunho, através de serviço. A sua liderança nunca foi imposta. A liderança de Jesus nunca foi imposta. Jesus nunca disse, olha, vocês têm que me obedecer, vocês têm que me servir, vocês têm que me seguir. Não. A Bíblia, Jesus sempre deixou livre. Olha, se vocês quiserem ir embora, podem ir. Essa palavra foi dura demais para vocês? Fiquem à vontade. Jesus deixava as pessoas livres. Quem quiser me seguir, disse Jesus, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Fala de seguir, fala de uma liderança conquistada, de uma submissão que foi ganhada através de relacionamento, de afeição, de testemunho e de serviço em amor. Como é que você tem liderado as pessoas que estão ao seu redor? Como é que as pessoas te veem? Elas te veem como alguém de relacionamento? Elas te veem alguém como uma pessoa de testemunho cristão, exemplo, modelo? As pessoas te veem como alguém que também serve elas, que se doa a elas em amor, ou uma pessoa que só exige delas, que só abusa, usa e abusa das pessoas? Quinto princípio nós estamos aprendendo: o discipulado requer convivência, conviver. E ele é desenvolvido sobre as bases de paternidade e não de chefia, ou então da inspiração à distância. Ou seja, é isso que é discipulado, querido. Discipulado é convivência, é estar junto, são vínculos de afeto, são afetos em amor, conviver, viver junto, é estar lado a lado. E as bases do verdadeiro discipulado é a paternidade. O que mais nós vemos hoje na sociedade é a orfandade na vida das pessoas. As pessoas desejando uma referência, desejando um modelo, desejando pais espirituais, geradores de vidas, mães espirituais, mulheres que sejam referências de mulheres virtuosas, conforme Provérbios 31, de mulheres piedosas, de mulheres de Deus e de homens de Deus. Então as bases do discipulado requer convivência, requer o exercício de uma paternidade saudável, abençoada, que gera autonomia, que gera domínio próprio nas pessoas, escolhas conscientes e que emancipa, que não aliena as pessoas, mas gera emancipação, gera pessoas dependentes de Deus e não dependentes de você ou dependentes de homens. Não é chefia, mas sim inspiração, mesmo à distância. As pessoas se inspiram no modelo da sua vida e naquilo que você é diante de Deus. Outro princípio: bons líderes conquistam a submissão de seus discípulos pelo poder do exemplo e não pela força do medo. Vou repetir: os bons líderes conquistam a submissão dos seus discípulos pelo poder do exemplo e não pela força do medo. Como é que você tem exercido a sua influência? Como é que você tem exercido a sua liderança? Pelo medo, pela força do medo ou pelo poder do exemplo? O poder do exemplo arrasta multidões, influencia e toca pessoas. Como dizia o pensador antigo, toca na alma das pessoas, nas teclas da alma das pessoas, quando você tem esse poder do exemplo, referência de família, referência de intimidade com Deus, referência de palavras sábias, sóbrias, inteligíveis, compreensivas, espirituais, maduros, sabedoria que destila através da sua boca. O poder do exemplo arrasta multidões. E os bons líderes conquistam a submissão dos seus discípulos através de bons exemplos e não através da força do medo. Líderes fracos apoiam-se em títulos, em posições. Já líderes seguros apoiam-se na sua própria capacidade de liderar e fazem do tempo o seu aliado. Eu vou repetir: líderes fracos se apoiam nos seus títulos, nas suas posições. Já os líderes seguros não ligam tanto para isso, para títulos, para posições, mas apoiam na sua própria capacidade. Essa capacidade não vem delas mesmas, mas vem de Deus. Deus capacita aqueles que se dispõem a servirem a Ele. E essa capacidade de liderar faz com que o seu tempo se torne o aliado para a conquista dos corações, o aliado para a conquista de novos discípulos, um aliado para que ele, como eu falei, através do poder do exemplo, arraste multidões aos pés de Jesus. O fazedor de discípulo, o verdadeiro discipulador, que se ofende com o escrutínio das pessoas,
dificilmente terá a humildade necessária para conquistá-las. Ou seja, se nós não tivermos uma vida transparente, ao ponto das pessoas terem acesso à nossa vida, né, a observarem coisas reais do nosso dia a dia, da nossa intimidade, daquilo que nós somos realmente, se não tiver autenticidade, uma vida transparente, o escrutínio das pessoas, a humildade de reconhecer falhas, de reconhecer as fragilidades humanas, ele jamais terá a humildade necessária para conquistar outras pessoas, tá bom? Então espero de alguma maneira te fazer entender que a autoridade, ela é delegada por Deus sobre nós, mas ela é conquistada no coração das pessoas. Que Deus te abençoe, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que a graça e a paz de Deus venham sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um joinha, faça os seus comentários embaixo, coloque aí no sininho ali, comece a nos seguir, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.